Eu estou falando sobre o seu posicionamento, eu estou falando sobre a construção do seu movimento, eu estou falando sobre a definição da tua super promessa, eu estou falando sobre a sua Big ID, eu estou falando sobre o teu porquê. Existem várias formas de apresentar o seu porquê, de apresentar o seu posicionamento, de apresentar a forma como você quer comunicar ao mundo. E, infelizmente, nós deixamos todo o demais nos sobrecarregar e nós deixamos de lado essa parte tão importante do nosso negócio. Nós tivemos uma experiência na nossa última reunião de mentoria, que foi incrível, porque tinham projetos que vinham há tempos com dificuldade para romper, para conseguir se encontrar, e quando a gente deu esse passo atrás para definir o seu posicionamento, a coisa parece que fez assim, ó, clareou. Então, eu quero apresentar para vocês hoje 7 superpoderes para você construir o teu posicionamento na internet, ok? Quando eu estou falando aqui de 7 superpoderes, eu estou falando de ferramentas. Eu tenho aqui, quem é aluno nosso, eu tenho ferramentas para a gente trabalhar disso, e eu quero trabalhar com essas ferramentas com vocês hoje. A primeira ferramenta que eu quero trazer é uma ferramenta que é muito mais a questão de você entender como funciona a coisa. A gente fala sobre definir o ambiente interno e o ambiente externo. Isso aqui é muito legal. A questão de definição de ambientes. Entenda que todo negócio existem 2 extremos. Existe o extremo externo e o extremo interno. O que é isso, Jonathan? Eu vou fazer um desenho aqui, ó, que esse desenho representa um ambiente externo. A minha pergunta para você é: você tem clareza sobre o seu ambiente externo? O que seria ambiente externo, Jonathan? Quem é o seu avatar? Ou persona? Qual que é o seu nicho de atuação? Qual que é a demanda que o seu persona tem? Quais são as dores ou sonhos? De acordo com os dados do teu cliente, do teu público, ele vem nesse formato aqui. Você vai ter que adaptar o teu ambiente interno. Exemplo, o mesmo produto, para falar com um persona com um poder aquisitivo mais alto, ele tem que se adaptar na sua comunicação para encaixar com esse ambiente externo. Agora, se eu mudo só o público-alvo, pode ser o mesmo tema, pode ser o mesmo conteúdo, mas com a forma de aplicar o conteúdo, a forma de executar o que tem que ser feito, por mudar, você tem que mudar também os seus ambientes internos. Entende? Então, quando você fala de ambiente externo, sempre existe um ambiente interno. Você normalmente não consegue fazer mudanças no ambiente externo, mas no seu ambiente interno, sim. Então, a minha pergunta para você é: você sabe como é que estão os seus ambientes externos? O teu ambiente externo está encaixando? Está havendo uma sinergia? Ou está destoando? Ou você está comunicando A e o outro público está ouvindo B? Ok? Quando a gente fala de definição de ambiente externo e ambiente interno, vou colocar aqui. Quando eu falo de ambiente interno, eu vou falar sobre movimento, eu vou falar sobre expert, a história do expert, eu vou falar sobre método, precificação e uma série de fatores aqui. Tudo bem? Então, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Existe uma diferença entre o ambiente interno e o ambiente externo. E você tem que ter total clareza sobre isso. Isso é muito importante. Dando seguida, o que eu preciso que vocês entendam? Dentro do curso
do Profissão 6 Dígitos ou meu primeiro semente 2.0, eu tenho uma ferramenta lá chamada 40 perguntas, a entrevista com 40 perguntas, a super entrevista que tem lá. Nessas entrevistas, tem 4 lá, tá ok? 4 entrevistas, são 40 perguntas, no qual 20 perguntas é relacionada a ambiente externo e 20 perguntas relacionadas ao ambiente interno. A minha pergunta para você é, você que é aluno, você que já viu essa ferramenta, você já aplicou as perguntas do ambiente interno? A ambiente interno, a primeira, eu vou pegar aqui e eu vou mostrar essas perguntas para vocês agora. As perguntas de ambiente interno, ela faz perguntas relacionadas ao expert. Da onde é que esse expert tirou a vontade de falar sobre isso? Qual é a história por trás desse produto? Esse produto tem alguma fundamentação ou é absolutamente capitalista? É só para vender, é só fazer dinheiro, não tem emoção, não tem história? Pode ser, não tem problema. Mas você tem que entender muito claro isso para que você possa... Deixa eu achar aqui, ó. Para que você possa se definir. 4 entrevistas obrigatórias, está aqui, ó. Vou abrir para vocês. Jonathan, eu tenho essas perguntas na ponta da língua. Ótimo. Jonathan, eu nunca nem fiz essas perguntas, então pega elas aqui, você vai printar esse vídeo e você vai fazer a resposta dessas perguntas. Jonathan, como é que eu faço essa pergunta para o expert? Coloca alguém para fazer essas perguntas e filma. Filma o expert respondendo isso aqui. Me conta um pouco sobre como você começou nesse mercado até virar um especialista. Várias pessoas que eu já fiz essa pergunta, elas respondem, eu não me considero especialista. Várias, não foi uma ou duas pessoas ainda. Se você ainda não se considera um especialista, expert, tem que estudar mais, tem que experimentar mais, tem que começar a ajudar mais pessoas para você assumir esse posicionamento de expert nessa área, ok? Então, bora estudar e bora aplicar na prática com as pessoas. Você lembra de algum momento da sua história que te marcou positivamente, negativamente? Aqui é relacionado ao tema, tá? Não adianta você falar sobre negatividade ou positividade da tua vida pessoal. Pode até ser na vida pessoal, mas que tenha relação com o que tu vende, né? Por que o tema, né? Por exemplo, por que marketing digital? Por que apostou nesse mercado? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, tem que ter. Quais foram os seus piores problemas quando você começou nesse mercado? Eu estou falando isso aqui, eu tenho na ponta da língua. Eu tenho na ponta da língua, cada resposta dessa aqui, ó. Você tem na ponta da língua? Tem que ter. Eu tenho na ponta da língua essas respostas. Como era a sua vida antes de ser um expert? Tem que ter. Como você se sentia nessa época, antes de ter resultado? Sentimento. Gente, isso aqui, ó, é o que vende. Porque é a sua dor, é a tua transformação e a pessoa se vendo em você. Por que você resolveu ajudar outras pessoas? Por quê? Comece pelo porquê. Nós vamos falar disso aqui mais cedo, mais tarde. O que você acredita que são os seus diferenciais? Ou você só é mais um? Isso é muito importante. Quais são os seus diferenciais? Por que você acredita que quem te segue não consegue ter o resultado tão expressivos como o seu? As pessoas que estão me acompanhando, por que ela não está vivendo a vida que eu estou, se eu estou ensinando tudo? O que te faz manter o foco, mesmo durante momentos que dá vontade de desistir? Olha só isso aqui. Isso aqui é copy pura, a resposta disso aqui, ó. Se você colocar essa resposta aqui, ó, cada resposta dessa aqui, você fazer um criativo para vender, ele vende. A resposta dessa pergunta aqui vende. A resposta dela vende. Se amanhã depositar na sua conta 20 milhões de reais e você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria? Essa pergunta é uma pergunta muito importante para entender os valores da pessoa. Quer saber o que eu faria? Eu largava tudo de cara. Só que eu fiquei pensando nisso depois, eu falei, e eu vou ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos fazendo o quê depois? Ia voltar a fazer isso que eu faço. Porque no primeiro momento eu ia parar de fazer o que eu não gosto, mas no segundo momento eu ia voltar a fazer só o que eu gosto. Ia ser mais escasso, ia ter mais difícil de acesso, não sei. Mas
eu ia voltar para fazer isso aqui. Então, essas são 10 perguntas relacionadas ao expert. As outras 10 perguntas é mais difícil de responder ainda. É muito difícil responder essas próximas 10 perguntas. A minha pergunta para você é, está 100% alinhado? Está 100% alinhado o teu método? Vamos lá, eu vou mostrar aqui, ó. Você acredita que tem um método ou apenas um conjunto de ideias que só funciona para você? Você é um falcatrua? Você é um fanfarrão? Ou você tem um método de verdade? Fale um pouco sobre esse método. Por que você não acha que você é só um oportunista? Me fala um pouco de forma resumida quais são os 3 ou 5 pilares que sustentam tudo que você ensina. Sem balela. Bora lá, preto no branco. Fala de forma clara e objetiva quais são os pilares, o que te fundamenta. Como você poderia provar para as pessoas que não te conhecem que esse método funciona? Prova social, depoimento, resultado. Tem que mostrar. Me conta 3 histórias de pessoas que aplicaram. Jonathan, eu não tenho histórias, eu comecei agora. Vai atender pro bono. Vai atender pro bono, vai atender de graça, vai atender as pessoas para você ter histórias. Os meus melhores depoimentos foram os meus primeiros da minha turma gratuita. Se você tivesse que resumir tudo que o seu método proporciona em uma frase, qual seria a promessa? Aqui é um pouco da super promessa. Me explica um pouco qual é a estrutura do método. Aqui você falou os pilares, agora você descreve os pilares. Me explica um pouco mais da estrutura, né? Qual o principal problema ou sonho que o seu método resolve? Muito importante. Por que as pessoas deveriam comprar o produto e não algum outro do mercado? É muito difícil executar o teu método. Quanto tempo a pessoa consegue executar? Isso aqui é muito importante. Existe algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar sobre o método? Aqui a gente fecha o quê? O segundo bloco de perguntas sobre ambiente interno. Agora você tem que conhecer o seu ambiente externo para haver uma conexão entre eles. E aí eu tenho mais 20 perguntas, que agora é sobre ambiente externo. Olha lá. Idade, sexo, você considera o nível de conhecimento sobre o tema, por que você quer aprender mais sobre o tema. Se você pudesse escolher apenas um problema, que problema seria? Qual o maior desafio? Qual o seu maior sonho? Se tivesse a oportunidade de ter 1 hora de consultoria, existe algum tema que você gostaria de ser tratado? Quanto você pagaria? Essas perguntas são perguntas para audiência, para quem te segue. E aqui, coloca mais perguntas extras. Você tem perguntado para quem te segue essas coisas? Você conhece a tua audiência? A quem não te comprou ainda? Tá aqui, ó, 10 perguntas muito importantes relacionadas ao teu público. Fora isso, tem outras, aqui são 8 só, sobre aluno. Aqui é aluno. Aluno contando sobre a história dele, qual era o problema antes, como é que essa pessoa se sentia antes, como é que ela te conheceu, um pouco mais sobre a dificuldade para aplicar, quais os resultados reais que tiveram, o que aconteceu que nunca imaginou e como se considera importante esse conhecimento, tal. Conversar com tua audiência, conversar com o teu cliente para você fazer a adaptação do ambiente interno e externo. Entenda, isso aqui é vivo, isso aqui vai sendo trabalhado. O que é hoje já não pode ser, mas amanhã pode ser diferente. É adaptado. Você tem que adaptar. Então, a gente tem aqui a segunda ferramenta, o segundo poder poderoso, que são as 4 entrevistas. Legal? Aí nós vamos aqui uma outra ferramenta muito poderosa, que é a tríade do movimento. A tríade do movimento, ela é bem simples. Ela fala o seguinte, que você tem que ter um extremo. Existe o morno, existe o frio e existe o quente. Ou você tem que ter uma definição de posicionamento. Ou você é frio ou você é quente. Você não pode ser morno. Quem é morno não consegue construir uma autoridade na internet, não consegue se posicionar de forma que cria o teu grupo, tá? Isso aqui eu já vou conectar o 3 com o 4. O 3 é a tríplice do movimento. O 4 é a questão do livro do Tribos. Tribos é um livro muito famoso, nós vamos falar agora sobre ele aqui.
Mas se você não tem claro o seu posicionamento, você não tem uma tribo definida. Você é mais um na multidão. A partir do momento que tu tem a sua definição de posicionamento, você marcou tua tribo. Você pode se posicionar dentro dessa tribo como líder, ou como um membro, como alguém que faz diferença dentro de algum contexto. Ou você é do movimento de esquerda, ou você é do movimento de direita. Você não pode estar equilibrado no dois como os partidos de centrão. Quem é centrão não consegue liderar, porque a liderança, ela tem o seguinte gráfico, é isso aqui, ó. 0 influência, 0 influência, 0 influência. Nos dois extremos, a influência é 0. Por quê? É extremista, é louco, é insano. Agora, a partir do momento que você tem equilíbrio, você alcança poder. Aqui é o equilíbrio, ó. Dentro do teu posicionamento, é necessário que haja equilíbrio. A partir do momento que dentro da tríade do movimento, você precisa ter uma bandeira, no qual você vai defender. A, bandeira, posicionamento, tribo. B, você tem que ter um método. Não adianta você ter um posicionamento equilibrado, porque aqui é 0 e aqui é 100, ó. Quanto mais equilibrado, você está perto do 100. Quanto menos equilibrado aqui, mais você perde e etc, tá ok? Qual que é o lado certo, Jonathan? É o direito ou o esquerdo? Não existe lado certo, só existe o que você escolheu, o que faz sentido para você. Depois, método. As pessoas da tua tribo têm que ter de forma fácil a tua estrutura de conhecimento. Se você não tem uma metodologia, se as pessoas não te entendem, se elas não conseguem te interpretar, você não consegue conquistar o terceiro, que é liderança. Que é liderança. Aqui eu quero trazer uma situação para vocês, do livro Tribos. Quando você define o teu posicionamento e você tem uma metodologia clara, agora você tem que pegar um grupo que já existe e ninguém levantou a bandeira como líder dele. Vou dar um exemplo aqui. Hoje em dia nem tanto, mas já foi mais forte. Existia uma bandeira muito forte LGBT dentro do governo. E o Jean Willis pegou e falou, eu sou o representante dessa classe. Era uma classe que sempre existiu, era uma tribo que sempre existiu, mas não tinha alguém que governasse ela, que falasse, eu represento, eu lidero essa classe. Dentro da cultura pop nacional, sempre existiram os LGBTs. Eu não sei se fala só LGBT, enfim, sem politicamente, né, gente? Só, por favor. Mas aí pega o Pablo Vittar, e ele foi lá e se posicionou. Eu sou o pop que eu vou trazer, que eu represento essa galera, esse movimento, tal. Existe no funk um cara chamado Condzilla, que ele falou, ó, a internet está indo para as periferias, a internet está vindo para a favela e ninguém está produzindo clipes para essa galera. Então eu vou me posicionar para o funk. Foi lá e estourou. Então, não precisa você querer criar uma tribo. As tribos existem. Basta você se apossar, se empoderar de um grupo e falar, eu sou o líder desse grupo que já existe. Qual o movimento que eu estou querendo liderar, que eu estou me posicionando? O do rumo ao milhão. O não desista do milhão. Os empreendedores que têm o sonho de fazer o primeiro milhão, que é uma chave. A gente sonha com falar, porra, eu quero fazer o meu primeiro milhão. Só que quem é que lidera esse movimento de fazer o primeiro milhão? Quem é que faz o primeiro milhão, O Jonathan. Então agora, todo o meu movimento, toda essa minha nova metodologia, o funil do milhão, não desista, ponto, vírgula, vem para quê? Para assumir essa galera que falou, eu quero empreender e eu tenho o sonho de fazer 1 milhão, só que eu estou meio perdido. Aí eu vou e dou um método, faz isso aqui, num período tal que você vai conseguir. Então, perceba que para você construir liderança, você tem que ter um método que simplifica a vida das pessoas e você tem que ter um posicionamento claro. Dentro disso aqui, você alcança uma tribo. Então, estudem sobre essa excelente ferramenta que é o livro Tribos. Ele ensina muito sobre como você liderar por influência, liderar com muita força, com muito poder, usando a influência.
É isso que esse livro fala. E o Tríplice do Movimento é uma forma de você começar a se encontrar. Jonathan, eu não sei quem eu sou, qual é o meu posicionamento, qual que é o meu segredo. Encontre o teu oposto. Defina quem você não é. Defina o conjunto de valores no qual você não acredita. Por exemplo, eu bato em quem é funcionário. Bato no bom sentido. Eu falo, quem é funcionário não vai conseguir viver o estilo de vida de milionário. É muito raro, muito difícil. E mesmo os que conseguirem faturar milhão não conseguem ver o estilo de vida. Por quê? Trabalha muito tempo, 24 horas, trabalha muito. Um executivo para ganhar 100 mil reais, 83 mil reais hoje, é um executivo que ele tem que se dar pela empresa muito. É exigido dele um alto nível de performance. Ele não tem uma vida lifestyle gostosa. Ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, né? Então, é sobre isso que eu coloco como meu oposto. Parar de vender sua alma. Parar de ficar plantando 24 horas e plantando em terra ruim, porque a colheita vai ser ruim. Então, nós trouxemos aqui 4. Agora, eu vou trazer uma questão de um cara muito forte. Quem não estuda ele, vale muito a pena, chamado Napoleon Hill. E aqui no Brasil tem um cara chamado Jacob Petrie, que é um tradutor dessa filosofia do Napoleon Hill, e ele traz conceitos maravilhosos para a nossa vida, e um dos pontos que ele traz muito poderoso é a lei da tripla convergência. O que a lei da tripla convergência rege? Ela fala que o trabalho é o centro da tua vida, que tudo que você quer ter de bom na tua vida é consequência do teu trabalho. Quando fala trabalho, é com relação à produtividade, com o que tu produz. Se tu é produtivo, qualquer área da tua vida será bem sucedida. Tu vai ter o que precisa, tá? Relacionamentos, dinheiro, acesso, enfim, saúde, etc e tal. Então, o trabalho como centro. E aí, como fala tripla convergência, porque se convergem essas coisas. Qual que é o ponto? Talento natural. O que é aquelas coisas que você não tem dificuldade para executar? A minha pergunta para você é hoje, aqui, dentro do seu ambiente interno, exige um nível de esforço muito grande para você se adaptar ao seu ambiente externo? Você tem que se adaptar muito, você está fugindo do que é o teu talento natural, você está forçando a barra, pode ser que você esteja fora da tua tripla convergência. Não é por esforço. Você tem que, talvez, estar fora da sua linha de convergência no trabalho. Você tem que analisar se tu está tendo que se adaptar muito o teu estilo de vida para o teu persona. Será que não é melhor você adaptar o teu público do que você se adaptar para você não ter uma vida de M? Segundo ponto, paixão. Você tem que entender valores de amor, de gosto, de querer fazer aquilo, de ter curiosidade, de ser prazeroso, de você não ver as horas passarem para viver isso aqui. E a terceira e última é sobre renda. O teu trabalho está te gerando dinheiro, tu gosta de fazer, tu sabe fazer, tu é apaixonado, mas não sabe fazer renda, você ama e gosta, é hobby. Se não tem renda, é hobby. Tem que ter dinheiro. Então, tem que ser alinhado a sua tripla convergência para você ter o seu propósito definido, para que você possa ter força para alcançar os seus sonhos como empreendedor. Aqui, no último ponto, tem mais 2, na verdade. O 6 aqui, existe um livro, está lá no meu quarto, que eu estou lendo ele agora, do Simon Sinek. Sugiro que vocês pesquisem no Google e assistam a palestra dele do TED, uma palestra de 18 minutos, que fala sobre o círculo de ouro. O círculo de ouro, ele é isso aqui, ó. Ele fala que as empresas tradicionais, elas começam pelo o quê, como e por quê. O que você faz? Eu vendo curso online que ensina a fazer marketing digital.
como é que é isso? Eu ensino como é que cria um produto, depois como é que alcança o público. Por quê? Porque eu preciso fazer dinheiro com isso e é um negócio que eu gosto de fazer. É um negócio que me faz as contas serem pagas. O que o Simon Sinek ensina? Ao invés de você vir de fora para dentro, o que, como e porquê, comece pelo porquê. Vem da essência, vem da raiz. Aqui comece pelo porquê. Por que você quer trabalhar com isso? Qual que é o seu porquê? Qual que é a tua verdade? E aqui tem que ter muito a ver com o teu propósito definido. Porque senão você é mais um vendedor na multidão, você não tem diferenciação. Então comece pelo seu porquê. Como é que você vai alcançar esse seu porquê? E o que é que tem dentro desse como? Então, nesse comece pelo porquê, é muito importante você definir a tua natureza, o de onde, de fato, você vai querer atuar, você vai querer se diferenciar para fazer a coisa acontecer na tua vida. E a última que eu quero trazer aqui de ferramenta super poderosa para você ter clareza do seu posicionamento online é uma ferramenta que é o gerador de super promessa. Eu trabalhei para construir uma ferramentinha que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Depois que você tem uma série dessas definições do seu porquê, do seu como, do que tu quer trabalhar, você vem cá nessa ferramenta e começa a gerar a super promessa, que é aquela definição de como que você vai apresentar, de como é que você vai comunicar com o seu público. E aqui tem várias dicas de como você tem que fazer isso, tá? Eu não vou ler tudo aqui para a gente não avançar em muito tempo com isso. Mas aqui nós temos 6 modelos de super promessa que você pode trabalhar e tem as sugestões. Então, você basta colocar o teu e-mail aqui, ó, coloca o teu e-mail e responde, que aí as respostas vão todas para o seu e-mail para você trabalhar. Por exemplo, do número 1, transformação sem 2, fosse problema efeito colateral e opcional em tempo para transformação. Exemplos, transformação, consertamos o seu encanamento, sem, aí a dor, deixar a sua casa uma bagunça, é a dor que ele trata. Deixa eu tirar isso daqui e colocar numa janela anônima para ele não ficar ditado. Vou mandar isso aqui para vocês. Então tá lá, ó. Transformação sem dor. Consertamos seu encanamento sem deixar a sua casa uma bagunça. Emagreça 10 quilos sem dietas milagrosas em 6 semanas, que é tempo para transformação. Faça seu lançamento de semente em 21 dias com menos de R$1.000. Entra aqui, ó. Dobre o fluxo de visita do seu site sem precisar saber nada de SEO. Omo, da marca Omo. Seu filho pode brincar sem medo de sujar, pois o Omo faz a limpeza pesada para você, a transformação. Emagreça 5 quilos sem precisar ficar horas na academia. Então, aqui, na ferramenta gerador de super promessas, tem 6 formas de você gerar aqui, ó. Por exemplo, vamos lá mais um. O quinto, transformação por tempo de duração opcional ou você recebe garantia. Exemplo, único filtro de ar-condicionado que dura 1 ano. Alívio da alergia por 24 horas. Rexona, proporciona conforto e proteção seca por 48 horas. Garantido funcionar por 2 anos completos. Ou você recebe um aparelho novo e em folha. Então, o que você precisa ter? Mais que uma super promessa. Tenha mais que um posicionamento interno. Comunique mais que um posicionamento interno para você ver qual externo se encaixa melhor. Qual que ele se encaixa melhor. Eu vou, a partir de agora, começou essa semana, o lançamento do Jonathan Machado 2.0, que é essa nova versão, essa nova roupagem com a filosofia do funil do milhão, do rumo ao milhão, aonde eu vou ajudar vocês
a construir um ecossistema que não depende de você apenas. Um ecossistema que está sempre fazendo com que você seja encontrado, que está de forma tecnológica sempre gerando lead e marcando pixel na tua audiência, que está sempre fazendo ofertas e que está sempre perseguindo essas pessoas que ouviram sua oferta de uma forma automatizada. Essa é a etapa 1. Depois eu vou ensinar como que você pega essa etapa 1, esse público que comprou ou não, engatando eles na estratégia do Fórmula, de lançamentos, ou semente, ou interno, ou possuído, etc. Depois, a etapa 3 do funil do milhão é como que você engata esse público que já é cliente em eventos, para que dentro desse evento você possa vender produtos de high ticket. Então, uma esteira básica com 4 produtos para você fazer o teu primeiro milhão através da internet. Show? Não se esqueça, trabalhar o teu posicionamento, o teu movimento faz total diferença para os próximos passos que nós vamos construir, que eu vou transferir para vocês de conhecimento. Então, se você tiver alguma dúvida, só é você mandar aqui nos comentários que a gente vai estar ajudando você. Se curtiu esse vídeo, já dá aquele like. Se não curtiu, dá o like também, fala por que não. Se inscreve se não está inscrito, manda para todo mundo. Bora dobrar rumo ao milhão.